A palavra, pensamento, tornou-se carne, tornada manifesta em nosso corpo e ambiente. O grito dos 10 leprosos é o grito de todos os homens. E o apelo de todas as pessoas perturbadas, frustradas e neuróticas ao mestre ou poder espiritual interior, que é o único que pode dar paz e saúde de corpo, espírito e emoções. Eles levantaram a 102. Você se levanta mentalmente quando se volta com reverência, lealdade e adoração para a presença espiritual interior, que cura todas as tuas doenças. Mestre, tem piedade de nós. O 100º Salmo diz, sua misericórdia é eterna. Como são belas estas palavras! Tocam o coração, fazendo com que você avance com os louvores a Deus para sempre em seus lábios. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. A palavra sacerdote é um símbolo de percepção espiritual, uma noção intuitiva das grandes verdades de Deus. O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Cada homem é um sacerdote de Deus quando abandona os falsos deuses e o banquete envenenado da mente da massa com seus temores, superstições e terrores a fim de dar sua atenção suprema ao único Deus e suas leis. Ele sacrifica ou abdica de seus pensamentos negativos, temores e falsas crenças e contempla o amor, a paz, a beleza e a perfeição. Ele tem de dar para receber. Ele desiste, isto é, jejua do ressentimento e se regala com o amor, jejua da ideia de pobreza e se regala com a ideia da fartura de Deus. Jejua do medo e se regala com a fé em Deus e todas as coisas boas. Jejua da tristeza e segrega a essência da alegria, sabendo que a alegria do Senhor é a sua força. O verdadeiro sacerdote jejua da dor e se regala com o rio silencioso da paz de Deus. Jejua da autocondenação, depressão e autocomiseração e se regala com a amabilidade, sociabilidade, bondade, boa vontade e riso. Ele jejua dos sintomas e se regala com a visão mental da saúde e felicidade. Jejua das trevas e se regala com a luz de Deus sendo refletida sobre todos os seus problemas, sabendo que a luz inteligência de Deus só conhece uma resposta. Jejua do karma, destino, predestinação e se regala com Deus, o agora eterno, sabendo que o absoluto não condena, não julga, não castiga, nem manda a doença, as moléstias ou a morte. Ele sabe que, embora suas mãos estejam pingando de sangue dos outros e embora ele tenha cometido crimes terríveis, pode instantaneamente voltar-se para a presença de Deus dentro de si, levantando-se para o coração de Deus, proclamando e sentindo que ele agora é o homem que Deus pretendia que ele fosse, o homem feliz, o homem alegre, o homem calmo, o homem pacífico, o homem amável. Ao conceber uma imagem ou visão em sua mente e coração, esse homem anseia por uma modificação interior. A lei de Deus reage automaticamente ao seu novo quadro mental e o passado fica esquecido, para não mais ser lembrado. Se um homem usasse erradamente as leis da química ou da eletricidade durante 20 anos, no momento em que ele a utilizasse corretamente, as leis básicas da química ou da eletricidade reagiriam maquinalmente. A lei não pode guardar rancor ou tentar distornar-se. Ao tratarmos com a nossa mente, também estamos utilizando os princípios da mente. Não importa que você tenha sido assassino, ladrão, ou tenha cometido muitas perversidades, pois no momento em que resolver sinceramente mudar de vida, entronizando um novo conceito e opinião de si mesmo em sua mente, e sentir a verdade daquilo que afirma, a lei inverte a ação anterior e reage correspondendo ao novo quadro de sua mente. Temos de compreender que a oração sumária não bastará. Somente quando a sinceridade e uma nova concepção espiritual das coisas se apoderam da mente é que você poderá expurgar de sua mente profunda os antigos módulos negativos que foram a causa de todos os seus problemas. Você deve lembrar-se de que a lei não tem favoritos. Além disso, a lei é sempre impessoal. As leis de nossa mente nunca nos castigam. Nós apenas experimentamos a reação da lei que ativamos por nossos pensamentos e crenças. Quando o homem compreende isso, não tem mais ocasião para odiar ou ter ressentimento contra o homem mais mesquinho que houver sobre a terra. Além disso, não há motivo para a má vontade, o ressentimento, a inveja, ou ciúmes, pois todos os homens podem voltar-se para dentro, para o que desejarem ao afirmarem positivamente essa reivindicação pelo bem que procuram, a lei da mente reage à sua aceitação mental. Não há motivo para mutir má vontade contra as pessoas que nos lesam ou traem. Não se perde nada, a não ser que admitamos a perda em nossa mente.
Basta-nos compreender que todas as coisas existem na mente infinita, identificando-nos mental e emocionalmente com aquilo que desejamos, e o nosso tesouro novamente se reabastecerá no reservatório infinito das riquezas de Deus, de maneiras desconhecidas para nós. Não há perda, e sim a sensação da perda. As pessoas que nos roubam, esbulam ou ludibriam de outros modos não passam de mensageiros, contando-nos quem imaginamos que somos. Elas são um testemunho do nosso estado de consciência. Como nos podemos zangar ou ter hostilidade para com os outros se eles são apenas instrumentos de nossa mente, representando a peça que escrevemos, consciente ou inconscientemente, no livro da vida, a nossa mente subconsciente? Perdoar é fácil. Basta perdoar-nos a nós mesmos por termos pensamentos negativos e destruidores que nos prejudicam, enquanto aqueles com quem estávamos zangados provavelmente estavam pescando, dançando ou divertindo-se a valer. Para sanar qualquer situação, mostrai-vos ao sacerdote, pois você é o próprio sacerdote, sempre abandonando o menor pelo maior. Você pode oferecer o seu sacrifício agora, que é o seu desejo de uma cura perfeita, afastando a sua atenção dos sintomas e do corpo e detendo-a sobre o Senhor da vida dentro de você. Proclame que a presença salutar infinita está saturando cada átomo de seu corpo, tornando-o inteiro, puro e perfeito. Saiba e sinta que a inteligência viva que criou o seu corpo está agora assumindo, fazendo com que todos os órgãos de seu corpo se conformem com o padrão eterno da harmonia, saúde e paz de Deus. Ao ingressar na atmosfera mental da harmonia, saúde e paz, realiza-se uma reorganização de seus módulos de pensamento, acompanhada maquinalmente de modificações moleculares na estrutura do corpo, para se harmonizar com o novo estado de consciência. Você está agora transformado porque teve uma transfusão espiritual do poder sanador liberado por suas orações, de modo que cada átomo de seu ser dança ao ritmo do Deus eterno. Não são 10 os que foram curados? E os outros 9, onde estão? O número 9 refere-se à consciência da posse. A posse representa 9 pontos da lei quando entramos no sentimento de sermos o que desejamos ser, ou quando continuamos a proclamar e sentir como verdade aquilo que afirmamos. Pensamento a pensamento, estado de espírito a estado de espírito, e por fim chegamos ao ponto de realização na consciência. O passo seguinte é 10, ou o nosso bem tornado manifesto. O ciclo da consciência completou-se. Estamos de volta onde começamos. Começamos pensando em Deus, o único. E terminamos experimentando Deus, o único. Tudo se resolve de volta a seu ponto de partida. Você glorifica a Deus cada vez que a sua oração é atendida. O seu pensamento e sentimento tomam-se ao se fundirem por meio do entusiasmo e amor. O fruto é o filho na expressão, a ideia concretizada. Dizem que aquele que deu graças era um estrangeiro. O estrangeiro em sua mente poderia ser a doença, o medo, a preocupação ou uma dificuldade dos negócios. Essas atitudes negativas são estrangeiras, alheias à casa de Deus. A nossa mente deveria ser uma casa de oração, não um covil de ladrões. O medo, a preocupação e a raiva são os estrangeiros e intrusos que nos roubam a paz de espírito. Quando fazemos esses estados passarem fome, por descaso, dando toda a nossa atenção e dedicação a Deus e seus atributos e qualidades, a nossa mente se purifica. Nesse momento estamos louvando e glorificando o Deus no meio de nós. E um deles, quando viu que tinha ficado limpo, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se por terra a seus pés, dando-lhe graças. Esta é uma fórmula perfeita para a oração. Você pode estar se exprimindo de uma maneira maravilhosa, ser bem casado, ter um negócio muito próspero, amigos maravilhosos, e no entanto pode sofrer do coração ou ter problemas de visão. Havia um homem em nosso curso sobre o livro de Jó que me escreveu dizendo que ia abandonar as 9 condições harmoniosas e estáveis de sua vida para preencher a única que estava perdida. Disse que ia trabalhar numa qualidade que lamentavelmente lhe faltava, a saber, a gratidão. Esse rapaz disse que raramente elogiava alguém e que não era grato por todas as suas bênçãos. Ficou assombrado quando começou a pensar em todas as coisas maravilhosas que lhe tinham acontecido e todas as dádivas de que desfrutava. O estrangeiro em seu meio era a visão. O estado de espírito de gratidão e o coração grato levam-nos a sintonizar com forças criadoras do universo e o que enviamos nos volta multiplicado pela lei de ação e reação.
Aquele rapaz sossegou as rodas de sua mente e começou a imaginar que estava falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dentro de si. Ele naturalmente não tinha uma imagem mental de Deus. Com a vista da mente ele sentia que a presença divina estava ali, a sua própria vida. Ele começou a dizer, repetindo várias vezes: "Obrigado, Pai, obrigado, Pai." Ficou repetindo isso baixinho, de mansinho, com amor. Ficava num estado sonolento toda noite, enquanto meditava do modo descrito. Adormecia no estado de espírito de gratidão. Teve uma cura perfeita dos olhos. Na linguagem bíblica, ele prostrou-se por terra a seus pés. Prostrar-se significa humilhar-se e largar de lado o intelecto, sabendo que a sabedoria infinita e o poder infinito estão dentro de nós e podem fazer todas as coisas. Ele compreendeu que a visão é espiritual, eterna e indestrutível e que lhe bastava entrar no estado de espírito de gratidão pelo dom já recebido. O coração agradecido é a mente que acredita e se regozija na alegria da oração atendida. Você muitas vezes agradece a pessoa atrás de um balcão pelo casaco, agasalho ou termo pelo qual você pagou, mas ainda não recebeu. Você sabe que ele o mandará e confia nele cegamente. As promessas de Deus também nunca falham e você também lhe pode agradecer os dons que já lhe foram concedidos. Suba até ao ponto da aceitação e avance com o coração agradecido, pelo dom já recebido. Sou peregrino numa terra estrangeira. Êxodo 2:22. Todos nós somos na verdade peregrinos, viajantes e estrangeiros aqui. Saímos do paraíso e não nos sentimos à vontade aqui. A nossa peregrinação é a volta ao único. Temos amores, impulsos, ideais e aspirações, e ao olharmos para o mundo, ele parece negar os sussurros e murmúrios internos de nosso coração, que nos lembram a nossa origem e nos incitam a voltar. Só há uma coisa a fazer, só há uma coisa que todos os homens procuram: o Deus interior, a presença criadora e o poder. Deixem as circunstâncias, condições e aspectos bons, sólidos, de sua vida e encontrem o estrangeiro, a coisa que os preocupa, que no momento os contraria. Talvez algum desejo não esteja realizado. Volte-se para Deus dentro de você e para as rodas de sua mente, imobilize a sua atenção, focalize a sua lente mental sobre o fato de que o Espírito dentro de você, Deus, é a causa e a fonte de todo o seu bem. Depois de graças, repetindo baixinho: "Obrigado." Vezes e mais vezes, como uma ladainha, até que a sua cabeça fique cheia do sentimento da gratidão. Continue a fazer isso até ficar cheio em seu consciente. No momento em que você qualificar ou condicionar a sua consciência, a resposta aparecerá. Os leprosos estão agora purificados, que a sua oração seja: "Ó Deus, dai-me mais uma coisa: um coração agradecido." Final do capítulo 6. Vamos agora para o capítulo 7. A vista restituída. E sucedeu que, aproximando-se ele de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. E, ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele clamou, dizendo: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." E os que iam adiante repreenderam-no para que se calasse. Porém ele cada vez gritava mais: "Filho de Davi, tem piedade de mim." E Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: "Que queres que eu te faça?" E ele respondeu: "Senhor, que eu veja." E Jesus disse-lhe: "Vê, a tua fé te salvou." E, imediatamente, viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Lucas 18:35-43. Trechos relacionados, Marcos 10:46-52. Lemos o caso conhecido e devidamente autenticado da senhora Abire. Era cega, os nervos ópticos estavam atrofiados e inutilizados. Ela foi a Lourdes e teve o que considerou uma cura milagrosa. Ruth Cranston, uma moça protestante que estudou e escreveu sobre as curas em Lourdes no Caos Magazine. Novembro de 1955, escreve o seguinte sobre a senhora Abire.
Em Lourdes ela recuperou a visão, incrivelmente, continuando os nervos ópticos sem vida e inúteis, conforme testemunharam vários médicos, depois de vários exames. Um mês depois, ao ser novamente examinada, verificou-se que os mecanismos da visão tinham sido restabelecidos e estavam normais. Mas a princípio, ao que se pudesse julgar pelos exames médicos, ela estava vendo com olhos mortos. Em 1955 estive em Lourdes e lá também presenciei algumas curas e naturalmente não há dúvida de que ocorrem curas em vários santuários pelo mundo todo, cristãos ou não cristãos. A senhora Biri, a quem nos referimos, não foi curada pelas águas ou pelo santuário, e sim por sua fé. O princípio salutar dentro dela reagiu à natureza de seu pensamento. A crença é um pensamento na mente. Significa aceitar uma coisa como verdadeira. O pensamento aceito executa-se maquinalmente. A fé significa aceitar que aquilo pelo que você reza já existe. Com certeza a senhora Biri foi ao santuário com esperança e muita fé, sabendo em seu íntimo que teria uma cura. Sua mente mais profunda reagiu à sua crença e as forças espirituais foram liberadas, restituindo-lhe a vista segundo a sua crença. Segundo a sua crença lhe será feito. A presença salutar que criou os olhos certamente pode restituir a vida a um nervo morto. O que o princípio criador criou, pode recriar. Por vezes ocorrem curas em ofícios religiosos, sem que sejam proclamadas. Algumas pessoas me disseram que tiveram curas em nosso ofício de curas nas manhãs de domingo. Acrescentam que não esperavam uma cura, que estavam céticos, que não estavam num estado de exultação e nem mesmo pensavam numa cura. Pelo que dizem, seria de supor que lhes faltasse a fé. E portanto, surge a questão, como poderiam ter uma cura? A resposta é simples. Essas pessoas estão à procura de uma cura e suas mentes estão abertas e receptivas a receberem as orações da multidão presente. Talvez estejam indo a um médico, osteopata ou quiroprático, para se tratar, o que mostra que desejam curar se o desejo é a oração. Essa atitude indica uma mente muito receptiva para a ideia de que a saúde perfeita seja ressuscitada, pela qual rezam as pessoas presentes. Quando um grupo de pessoas, unidas na oração, afirma que todos os presentes estão curados, sãos e perfeitos, está instituindo um laço psicológico e espiritual positivo entre todos os presentes e então, mesmo se houver céticos e não crentes presentes, será possível que eles se curem pelo simples motivo de desejarem uma cura. Você poderia perguntar: e uma pessoa cheia de ódio, má vontade e ressentimento, conseguiria uma cura num santuário ou em um ofício de cura numa igreja? Se uma torneira ou um cano estiver cheio de entulho, a água não jorra livremente, além disso, a água será lamacenta e contaminada. É preciso tirar as dobras da mangueira, ao regar o jardim. O seu corpo é o jardim, e quando você reza está regando o jardim com o poder salutar de Deus. As águas salutares são o amor, a paz, a alegria, a fé, a boa vontade, a confiança e a força. O homem cheio de ódio opõe-se ao fluxo do amor e da alegria. Ele deve resolver-se a abandonar os seus rancores e queixas, e deixar entrar o sol do amor de Deus. O seu bloqueio mental opõe uma resistência ao princípio salutar e dá-se um curto-circuito. Quando ele deixa cair suas defesas, a invasão do amor e da graça pode se dar. Uma pessoa que se recusa a resolver seus conflitos mentais está positivamente atrasando sua cura. A consciência do amor é a força curadora mais poderosa do mundo. O médico, sacerdote, rabino ou ministro do novo pensamento que possuir em maior quantidade o amor de Deus é quem terá os melhores resultados. Jesus disse ao cego: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. O mendigo foi específico porque sabia o que queria e o disse. A vida está sempre perguntando: que queres que te faça? Qual é o teu desejo? Milhões de pessoas são cegas. Isto é, são psicológica e espiritualmente cegas porque não sabem que se tornam aquilo em que pensam o dia todo. O homem é espiritualmente cego quando odeia, ressente ou tem inveja dos outros. Não sabe que está de fato segregando venenos mentais que tendem a destruí-lo. Milhares de pessoas dizem constantemente que não há meio de resolverem seus problemas, que a situação é desesperadora. Essa atitude é o resultado de uma cegueira espiritual.
O homem começa a ver espiritualmente e mentalmente quando consegue uma nova percepção da mente, sabendo que existe uma inteligência infinita dentro dele que é a receptividade ao seu pensamento, que pode resolver todos os problemas. O grito do mundo é: quero a minha vista. Homens, mulheres e crianças devem receber a sua vista. Deviam aprender nas escolas, colégios e nos lares em todo o país, onde está e como usar o princípio criador da vida. Deviam aprender o interrelacionamento da mente consciente e subconsciente. Emerson disse: o homem é aquilo em que pensa o dia todo. A Bíblia diz: conforme o homem pensa em seu coração, assim será ele. Os homens deviam aprender que o princípio da vida reage ao seu pensamento e que quando eles proclamam que a inteligência infinita os conduz e orienta, revelando-lhes a solução perfeita, se veem automaticamente levados a fazer a coisa certa, enquanto o caminho se abre diante deles. Eles antes eram cegos a essas verdades. Agora começam a ver a visão da saúde, riqueza, felicidade e paz de espírito. E Jesus disse-lhe: vê, tua fé te salvou. Jesus simboliza o Redentor ou princípio salutar da vida dentro de todos nós, que reage sempre a essa expectativa ou fé. A sua fé é o seu sentimento, a sua percepção, a sua convicção íntima de que aquilo pelo que você está rezando já existe. A visão é eterna, espiritual e indestrutível. Nós não criamos a visão, a manifestamos ou libertamos. Há pouco tempo uma mulher veio procurar-me, pois estava com um princípio de glaucoma, que é um endurecimento do globo ocular. Há algum tempo, eu tinha lido um artigo que dizia que os oftalmologistas de um grande hospital tinham descoberto que havia indícios de ódio em cerca de 20 a 25% dos casos de glaucoma no hospital. Isso não se aplica a todos os casos, claro. Em outras pessoas, que se entregam a pensamentos negativos ou destruidores, podem ser afetados os pulmões, o fígado, o coração ou outros órgãos, dependendo da susceptibilidade de cada um. A moléstia também pode ser atribuída ao medo, ou à mente racial dominando o consciente das pessoas que não rezam. Essa mulher começou a rezar por uma nora que ela detestava. Fez assim: libero a Deus. Desejo para ela toda a felicidade, paz e alegria de Deus. Ela repetiu essa oração frequentemente, até que todas as raízes murcharam em sua mente. Começou a sentir-se até bem disposta para com a nora, depois de algumas semanas. É assim que o verdadeiro amor dissolve tudo o que não se lhe assemelha. Rezamos juntos muitas vezes. Estávamos em rapport um com o outro. Nós todos somos estações transmissoras e receptoras. Ela mostrou-se aberta e receptiva para a verdade e rezou muitas vezes, usando a oração Visão Perfeita. Em um de meus livros de meditação, que é a seguinte: meus olhos são os olhos de Deus e vejo olhos perfeitamente. A inteligência viva que fez meus está agora controlando os processos e funcionamento de meus olhos e de todo o meu organismo. Sei e acredito que a minha visão é espiritual, eterna e indestrutível. Se, pois, o teu olho for um, todo o teu corpo se inundará de luz. Isso significa que eu só vejo a verdade. Amo a verdade. Conheço a verdade. Vejo a Deus em todos os homens e todas as coisas. Vejo espiritual, mental e fisicamente. Meus olhos refletem a glória, a beleza e a perfeição de Deus. Deus olha pelos meus olhos e vê suas próprias ideias de perfeição. Meus olhos são as janelas de minha alma. São puros e conservados unicamente para o amor, a verdade e a beleza. Em todas as ocasiões. O poder do Espírito Santo, harmonizador, salutar, vitalizante e energético, permeia todos os átomos, células, nervos, tecidos e músculos de meus olhos, tornando-os sãos, puros e perfeitos. A imagem divina e perfeita está agora manifestada em meus olhos e cada átomo e célula se harmonizam com o perfeito quadro de Deus na montanha. Obrigado, Pai. Ela deixou que essas verdades afundassem por um processo de osmose espiritual em sua mente profunda e aos poucos deu-se uma cura perfeita. Ela cooperou perfeitamente com o médico, rezando por ele também. No fim de alguns meses, ela não precisou mais do colírio. O médico disse que toda a tensão desaparecera. Conheço muitas pessoas que tiveram resultados milagrosos com a seguinte oração simples:
Vejo espiritualmente. Vejo mentalmente. Vejo fisicamente. É maravilhoso. Elas enchem a sua alma. Natureza subjetiva. Com a sensação do assombro, e acontecem maravilhas quando elas rezam. Jesus, Moisés, Elias e Paulo não podiam usar outro princípio salutar senão o que você está usando. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando a nossa maneira de pensar se desorganiza, ficamos doentes. Os nossos pensamentos sombrios e tristes escondem a visão de nosso Deus. Quando rezamos, identificando-nos com os valores eternos e espirituais, dá-se uma reorganização de nossa maneira de pensar, acompanhada de uma modificação molecular no organismo, que se harmoniza com a atitude mental modificada. Segue-se a cura. A vista é exibida, e não criada. Se formos surdos, tornamos a ouvir o som daquele que é. Compreendemos que isto é Deus ouvindo a seu próprio som por meio de seus próprios ouvidos. Deus vendo as suas próprias ideias perfeitas por seus próprios olhos. A mulher que se curou do glaucoma tinha fé e conhecimento, ou naturalmente, ela não terá nenhuma recaída da doença. A cura será permanente. Uma fé cega trará uma cura, mas muitas vezes está em permanente falha. Conserve a sua mente fixa em Deus e a sua perfeição e os seus poderes de curar serão mais eficientes e terão maior êxito. Ao caminhar pela terra nos momentos de sossego com Deus, você estará praticando a sua presença e liberando os seus poderes de cura o tempo todo, sem nem o saber. Lembre-se que vemos por meio do olho, e não com ele. A córnea do olho recebe vibrações dos objetos no espaço. Por meio do nervo óptico essas vibrações são levadas para o cérebro. Quando a luz interior ou inteligência encontra a luz exterior, nos vemos. Vemos porque o vidente está dentro de nós. Vemos porque a inteligência infinita é a luz de nosso consciente. Se os seus olhos não estão funcionando perfeitamente, isso não quer dizer que o princípio criador que os fez tenha sido ferido ou lesado. Aquele que fez os seus olhos também os pode recriar, reformar e curar. Eis que faço todas as coisas novas. Os seus olhos simbolizam o amor divino, um prazer nos meios de Deus e uma fome e sede pela verdade de Deus. Você terá sempre uma boa visão se se sintonizar com o amor daquele que é. O olho direito simboliza o pensamento direito e a ação direita. O olho esquerdo simboliza o amor de Deus e sua sabedoria. Pense direito, irradie a boa vontade, e você focalizará perfeitamente. Você pode receber a sua visão. Sim. Você pode perceber a solução de qualquer problema. Seja qual for. Reconhecendo a fonte de todo o bem. De uma lealdade suprema à presença de Deus dentro de você e sinta a realidade daquilo porque você reza. Você não vai procurar Deus com um problema. Você vem a Deus dando graças pela solução que é sua agora e você abre a sua mente para receber. Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente viu e foi seguindo, glorificando a Deus. Final do capítulo 7. Vamos agora para o capítulo 8. A audição restituída. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Deixai, basta. E, tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Lucas 22:50-51. Muita gente me pergunta se é direito rezar por alguém que esteja doente, perturbado ou em alguma dificuldade. Depois geralmente dizem: Ele não me pediu para rezar por ele. Lendo os versículos acima, não vemos que o servo tivesse pedido a Jesus para lhe sarar a orelha. Parece que Jesus não esperou o pedido e voluntariamente restabeleceu a orelha. Parece um exagero perguntar: Devo rezar por alguém em dificuldades? Claro que você pode rezar por quem quiser, e seria excelente rezar uma vez por dia por todos os homens em todo o mundo, desejando-lhes harmonia, saúde, paz e alegria. Reze pelo presidente, pelo Congresso, pelas pessoas do seu escritório, de sua casa e o mundo inteiro o abençoará por devoções tão altruístas. Às vezes me perguntam: Devo rezar por minha mãe, que não acredita na cura divina e se opõe a esse ensinamento das leis espirituais e mentais? A resposta é fácil. Se a mãe,
pai ou parente não tiver fé nas suas convicções religiosas ou na sua técnica ou processo especial de oração, isso não faz diferença alguma. Quando você reza por alguém, não precisa preocupar-se se ele acredita ou não, se aceita ou rejeita. Tampouco se preocupe com suas simpatias religiosas ou seu agnosticismo. Além disso, não dê atenção aos sintomas dele, aberrações, conflitos mentais ou qualquer tipo de bloqueio. Você apenas entra no silêncio de sua alma, imobiliza sua atenção e rejeita mentalmente todas as provas dos sentidos. Faça isso positivamente e categoricamente. Com calma, saiba que o poder salutar infinito é eterno e sem espaço e que envolve aquele por quem reza. Então você em silêncio sente ou afirma a verdade, como quiser. Não precisa usar palavras. Pode sentir a verdade do que você pensa, que a harmonia, a saúde, o poder, a paz, a ordem e a perfeição de Deus estão agora sendo manifestadas no corpo e na mente de seu amigo. Saiba que só há uma mente e na mente não existe nem o tempo nem o espaço. Você é um com o seu amigo porque está pensando nele. Na linguagem de True Word, você está em rapport com ele. E na linguagem de Kimby, você é um com ele. Porque as nossas mentes se misturam como atmosferas e cada qual tem a sua identidade nessa atmosfera. O que você sente e sabe como verdade sobre o seu amigo será ressuscitado na experiência dele. Você pegou o pedido dele, ou seu desejo de saúde, e o tornou seu. Contemplando as qualidades e atributos de Deus, sabendo que essas qualidades estão agora sendo experimentadas por seu amigo, há uma reação imediata na estrutura mental dele, e dá-se uma reorganização de sua mente, provocando uma cura perfeita. O seu senso íntimo de paz e confiança no fato de que a lei da saúde e harmonia está agora em funcionamento provoca uma sensação de fé e confiança em você. Se continuar a rezar, talvez 2 ou 3 vezes por dia, virá o momento em que você perderá todo o desejo de rezar, porque a sua oração foi atendida. Você não pode desejar aquilo que possui. Um médico não trata de um paciente que está curado. O paciente não precisa mais de tratamento. A oração funciona pelo mesmo princípio. Você reza até não precisar mais de rezar. Nós vemos e ouvimos com a mente. Na língua bíblica, cortamos uma orelha quando deixamos de ouvir a voz perturbada do mundo com suas falsas crenças, temores e superstições. Jesus tocando a orelha e curando-a significa que devemos ouvir a voz da verdade, que diz eu sou Deus e não existe Deus além de mim. Só devemos ouvir aquilo que nos enche a alma de alegria. Ouça a boa nova sobre o outro. A que você está dando atenção? Se está ouvindo maledicências, críticas e condenações, não está ouvindo a verdade. Se alguém lhe disser que vai fracassar em seu empreendimento e lhe der atenção, não está ouvindo o Evangelho ou a boa nova a respeito de si próprio. Retraia-se dentro de si, focalize toda a sua atenção na ideia do sucesso. Você imediatamente estará no estado de espírito ou sensação de sucesso. Agora ouve a boa nova porque está sob uma boa influência. Você está absorto, interessado e fascinado com a ideia do sucesso, da realização, do feito. Você sabe que o medo e o sucesso não passam de 2 ideias na mente. Sabe que nasceu para ser bem-sucedido e que tem todo o equipamento necessário. O pensamento do medo é falso, é uma ilusão, é uma sombra da mente. Uma sombra não tem poder nem substância. A ideia do sucesso é real e os seus poderes subconscientes se moverão a seu favor, levando-o a fazer tudo o que for necessário, enquanto você presta atenção à ideia do sucesso. Você agora está ouvindo a verdade. É sempre direito abençoar o próximo. Certamente não pode ser errado desejar ao próximo saúde, harmonia, alegria, paz e todas as riquezas de Deus. É esta a resposta àqueles que dizem: e errado rezar pelo outro, se ele não me pediu? Claro que não. Você deve desejar a todos o que deseja para si. O amor é o cumprimento da lei. O amor é irradiar sinceramente o sol do amor de Deus. A luz. A verdade. Para todos os homens por toda parte. E é esta lei que traz a satisfação, a felicidade, paz e fartura para a sua vida. O que recusamos ao próximo, recusamos a nós mesmos. Aliás, não existe o outro nem o próximo, somos um na mente única e no espírito único,
que é indivisível. Nele não pode haver divisões nem disputas. Uma parte não pode ser antagônica à outra. Se fosse assim, não haveria harmonia, somente o caos infinito não pode ser dividido. Por exemplo, se você rezar pedindo prosperidade, e tiver ressentimento contra a fortuna e riquezas de outro, estará condenando aquilo porque está rezando, e o seu bem bate as asas e voa. Como pode atrair a riqueza, se ressente a sua manifestação no outro? Você está pensando e sentindo a carência, em vez da fartura, e o que pensar e sentir. Isso é o que você é. O pensar faz a consciência, e o seu estado de consciência governa o seu mundo. Quando vê essa verdade, você é Jesus. Razão iluminada, percepção da verdade. Tocando a orelha. Ouvindo a verdade que libera você. Cesarando-a, isto é, produzindo um estado são ou unido em sua mente. Dizem que ele cortou sua orelha direita. Direita significa o mundo objetivo, a opinião mundana, a prova dos sentidos, e julgar pelas aparências. Corte essa orelha direita agora, de uma vez por todas, tenho de forças aos fenômenos externos. Não adore nem de poder aos micróbios, nem se curve com medo diante deles. Não se apavore quando alguém espirrar, nem diga: "Ah, vou me resfriar." Rejeite a falsa crença de que um ventilador lhe dará dor no pescoço ou que o sereno lhe provocará uma pneumonia ou bronquite. O tempo não tem poder sobre você. Atribuímos poderes a essas coisas porque acreditamos que elas nos afetem. Sofremos de acordo com nos a ninguém. Vou lhe passar um resfriado se você se sentar junto de mim. O ventilador é neutro. E uma substância metálica, composta de moléculas que giram em alta velocidade. Abençoe o ventilador, abençoe o tempo. Deus proclamou que todas as coisas são boas. Quando você molhar os pés, não diga que a água lhe dará pneumonia. A água nunca disse isso, por que é que você o diz? O homem criou inúmeros deuses falsos. E todos os seus problemas se originam em sua mente obscurecida e imaginação distorcida. Nicole, da Inglaterra, diz que todo o mal do homem deve-se à má compreensão. O homem vê obscuramente através de um vidro, devido ao crepúsculo de sua mente. Quando as sombras caem de tarde, às vezes o homem se engana e pensa que um toco de árvore com uns galhos é um inimigo apontando uma arma para o seu coração. Fica paralisado de medo. Isso é o crepúsculo da sua mente. Ele não ouviu, nem viu. Torne-se Jesus. Isto é, desperte para a verdade e saiba que só existe uma causa primária, que é o seu próprio consciente. Pare de inventar causas secundárias. Saber que o seu Eu sou é o único poder. A única causa. A única substância. É libertar-se de todos os falsos deuses do mundo. Permitindo-se seguir com o canto de Deus em seu coração. Os seus ouvidos simbolizam a compreensão. Muitas pessoas, que se queixavam de não ouvir o autor direito em seus sermões públicos aos domingos, hoje sentam-se nos fundos do auditório e ouvem perfeitamente. O seu interesse pela verdade foi despertado. E seguiu-se uma reação normal e saudável da mente mais profunda. Segue-se uma oração simples, que dou a pessoas que sofrem de distúrbios de audição de qualquer tipo. Ouço a verdade. Amo a verdade. Conheço a verdade. Os meus ouvidos são as ideias perfeitas de Deus funcionando perfeitamente em todas as ocasiões. Os meus ouvidos são os instrumentos perfeitos que me revelam a harmonia de Deus. O amor, beleza e harmonia de Deus fluem por meus ouvidos. Estou sintonizado com o infinito. Ouço a vozinha sossegada de Deus dentro de mim. A presença salutar aviva a minha audição e os meus ouvidos ficam abertos e livres. Minhas experiências com as pessoas me convenceram de que uma porção de gente fica surda, ou parcialmente surda, por não querer ouvir a voz de alguém. Estão querendo isolar-se de certas coisas. Se um homem tiver uma mulher rabugenta, pode não querer ouvi-la, e aos poucos vai perdendo sua capacidade de ouvir. Essas autossugestões negativas afundam na sua mente subconsciente e esta passa a seguir a sugestão dada. É possível colocar-se um homem em transe e sugerir-lhe que ele não poderá ouvir, até você dizer que ele pode. O subconsciente,
Passível de ser sugestionado, aceita a sugestão do hipnotizador e ele não ouve. Isso demonstra como funciona a nossa mente. Portanto, temos de ter muito cuidado com os pensamentos que temos e a que damos atenção em nossa mente. Há muitas pessoas que propositadamente se isolam da verdade. Dizem: não quero ouvir uma palavra disso. Façam aquele homem calar-se, não quero ouvir a voz dele. Detesto essa voz. Não quero ouvi-la. Não vou ouvi-la, etc. Essas e outras declarações semelhantes são ditas com tal ênfase e sentimento que se tornam altamente destruidoras. A nossa mente subconsciente aceita essas declarações como pedidos e passa a fazê-las acontecer em nossa experiência. Vocês já ouviram o velho ditado que contém uma grande verdade: o pior surdo é o que não quer ouvir. A doutora Flanders Bumbar, famosa autoridade em medicina psicossomática, cita muitos casos em que a surdez deveu-se a distúrbios mentais e emocionais. Em seu livro Emotions and Body Changes, Emoções e Modificações Orgânicas, ela cita um caso de um homem de 45 anos, casado havia 20 anos, e que teve de usar aparelho de surdez. Ele atribuiu a surdez à natação. Achava que uma vantagem em ser surdo era não ter de ouvir a mulher falar. A médica pediu para examinar o aparelho de surdez, mas continuou a falar com ele. Eles começaram uma conversa tão animada que só meia hora depois é que ele descobriu que a médica ainda estava com o aparelho de surdez na mão. A essa altura, claro, vocês já sabem o que é que havia com a audição dele. Sua mente subconsciente reagiu ao desejo de não escutar o que a mulher dizia. Há pessoas que têm uma forma de surdez que se deve ao fato de sua mente estar fechada a todas as ideias, menos as delas. São inflexíveis, dogmáticas e orgulhosas. Ouvir é um processo mental e espiritual. Confie na inteligência divina que fez seus ouvidos e todas as suas partes componentes. Eu te restituirei a tua saúde e te curarei de tuas feridas, disse o Senhor. Final do capítulo 8. Vamos agora para o capítulo 9. A oração apaga todo o karma. Terminamos as curas milagrosas relatadas no livro de Lucas, que tem relatos paralelos em Marcos e Mateus. O livro de João é o livro mais místico da Bíblia. No 9º capítulo de João, conta-se a história de um homem que era cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntavam-lhe: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram. Mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que de mim enviou, enquanto é dia, ou vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e fez lodo com a saliva, e untou com o lodo os olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado? Foi ele, pois, lavou-se, e voltou com vista. Então os vizinhos e os que o tinham visto antes pedindo esmolas, diziam: Não é este o que estava sentado e pedia esmola? Uns diziam: E este? Outros, porém: Não é, mas é outro, que parece com ele. Porém ele dizia: Sou eu. João 9:19. Trechos relacionados: Mateus 9:27-30. 12:22. 20:30-34. Marcos 10:46-52. Podem ler um relato mais extenso em meus livros. The Meaning of Reincarnation. O significado da reencarnação. E Peace Within Yourself. Paz interior. Que dá o significado psicológico do livro de João. Antigamente acreditava-se que se um homem nascesse cego, era devido a um karma passado, e que ele estava aqui para expiar seus pecados. O povo daquele tempo também acreditava que os pecados dos pais passavam aos filhos. Por exemplo, se os pais fossem loucos, todos os filhos nasceriam loucos. O pecado citado na Bíblia refere-se à atitude mental, o estado de espírito, o sentimento dos pais.
Todo o pecado refere-se aos movimentos da mente, não aos do corpo. Os pais transmitem os seus pensamentos habituais, seus temores, tensões e falsas crenças por meio da mente, e não do corpo. Os nossos sentimentos e estados de espírito criam. Que tom você produz durante o ato conjugal, Criador? Existem estados de consciência cegos e surdos, do qual são produzidas crianças cegas e surdas. De acordo com o tom produzido pelos pais, surge uma expressão correspondente, devido às leis de relacionamento recíproco. Não há caso na Bíblia em que fosse negada uma cura a alguém. O absoluto não pode julgar e não julga nem condena. Todo julgamento é dado ao Filho, isto é, todo julgamento é pronunciado em nossa própria mente. Cada um chega à sua própria conclusão ou toma a sua decisão e há uma reação automática da lei. Se o homem pensa negativamente, a reação é negativa. Se ele pensa positivamente e construtivamente, a reação da lei de sua mente é boa e muito boa. As leis da natureza e a nossa mente não podem guardar rancor contra nós. Não há uma lei para criança e outra para homem de 90 anos. Desde o momento em que o homem se retrai dentro de si, proclama o seu bem e faz sua reivindicação com fé e confiança, há a reação automática da lei que honra a aceitação mental do seu bem. O passado é esquecido para não ser mais lembrado. A razão rejeita a crença popular e supersticiosa de que a cegueira do homem seja devida ao seu karma, que ele possa ter cegado pessoas numa vida anterior e esteja agora neste plano para sofrer e expiar o seu crime. Outra crença supersticiosa muito popular era, e é ainda, que uma criança possa nascer cega porque os pais eram cegos, porque tivessem pecado ou tivessem um mal físico. Um homem e uma mulher, embora cegos congênitos, ou cegos por acidente, podem gerar filhos de visão perfeitamente normal. Por meio da oração, a mãe pode modificar a natureza mental e física do filho enquanto ele ainda está no ventre, e produzir uma cura perfeita. Aos olhos de Deus não existem cegos, surdos, paralíticos ou coxos. Deus vê a todos perfeitos e sua criação como a perfeição infinita. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Isto significa, enquanto brilha a luz da verdade, nós conscientemente dirigimos a lei. Fazer lodo com a saliva significa um estado de baba, como quando um menino quer comer bala e fica babando. Representa um estado alegre, borbulhante. Já viram geysers borbulhando, que fazem que o lodo pareça muito vivo? O lodo no estado natural representa o homem comum, que está morto e não tem noção do princípio salutar dentro de si. Em outras palavras, ele está morto para seu potencial interior. Ao despertar e se entusiasmar com a descoberta dos poderes dentro de si, ele se torna vivo para Deus. É este o significado de ele cuspir no chão e fazer lodo com a saliva. Esta frase é uma expressão figurada, idiomática, oriental, significando uma convicção profunda e íntima de que agora temos a consciência do que desejamos, e que rejeitamos a cegueira ou o antigo estado de limitação. Estamos aqui não para sofrer ou expiar os pecados e erros. Estamos aqui para despertar para a verdade sobre nós, e compreender que, amados, agora somos os filhos de Deus. Que agora é o dia da salvação. E o reino do céu está próximo. Como Paulo, você pode mudar num piscar de olhos. Lembre-se, o que se aplica a Deus aplica-se ao homem. Deus não pode ser cego, surdo, mudo nem doente. A verdade sobre o homem é que o Espírito vivo onipotente está dentro dele. Deus é aventura, saúde, alegria, perfeição, harmonia e paz. Deus é todas as coisas maravilhosas que você já ouviu falar. Não pode haver qualquer discussão ou divisão nessa sabedoria ilimitada. Prendendo a sua mente nessas verdades eternas sobre Deus, identifique-se com elas mentalmente e uma reorganização dos modos de pensar se fará em sua mente. A saúde e perfeição de Deus se manifestarão. O lodo citado é uma crença dura, seca e falsa. É uma mente lamacenta e confusa que tem de ser purificada. Então nós cuspimos. Apresentamos a nossa convicção da verdade. Vai, lava-te no tanque de Siloé significa desistir e mandar embora. Isole o seu consciente do velho estado que lava e se descarta da ideia falsa e sinta e afirme a espiritualidade de toda a substância. O estado de cegueira também representa a nossa incapacidade de ver o estado que nos abençoaria.
Quando o homem não sabe que o seu Salvador é a realização do desejo de seu coração, ele está realmente cego. Podemos mencionar ainda, neste capítulo a respeito do cego de nascença, que todos os homens nascem cegos. Nascemos para tudo aquilo que representa o nosso meio. Temos de aprender a escolher e a distinguir, de modo que aos poucos despertamos para a presença e poder de Deus dentro de nós. Existe uma tendência das pessoas de levarem tudo ao pé da letra. No seu jornal diário você pode ver uma caricatura, mostrando alguma extravagância ou desperdício do governo. Você deve interpretá-la como uma imagem alegórica das coisas, isto é, uma alegoria visual. Devemos lembrar-nos de que a Bíblia é uma alegoria em palavras. Quando as pessoas leem a respeito dos cegos, dos coxos e dos mancos na Bíblia, geralmente pensam naquilo apenas do lado físico. Devemos ver que existe também uma surdez interna e uma cegueira interna, mesmo que os olhos e os ouvidos não tenham qualquer deficiência física. Um homem pode ser psicologicamente manco quando tem receio de assumir um novo projeto. Em alguns casos, os homens recusam uma promoção por medo de fracassarem. Isto é ser manco, embora as pernas físicas estejam perfeitas. O Dr. Nicole, da Inglaterra, frisa o fato de que a transformação do significado do plano sensual ou sensitivo para o emocional ou mental é um ato de fé. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. 2 Coríntios 5:7. A maioria das pessoas caminha pela visão, isto é, o significado literal de tudo domina o seu consciente. O cego é aquele que é cego interiormente. Em Mateus lemos: E eis que 2 cegos, que estavam sentados junto à estrada, ouviram que Jesus passava e gritaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. E o povo repreendia-os para que se calassem. Eles, porém, cada vez gritavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. E Jesus parou e chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Senhor, responderam eles, que se abram os nossos olhos. E Jesus, compadecido deles, tocou-lhes os olhos, e no mesmo instante viram e o seguiram. Mateus 20:30-34. Os 2 cegos referem-se ao homem comum que caminha pela terra, sendo intelectual e emocionalmente cego. Temos uma mente consciente e subconsciente, isto é, 2 fases ou funções de uma mente ao todo. Se não escolhermos conscientemente bons pensamentos e não meditarmos sobre o amável e o belo, o nosso intelecto é cego. Se deixamos de compreender e produzir a sabedoria, inteligência e poder do ser subjetivo, estamos cegos para o reino do céu interior. Um cego acha que se trabalhar muito ficará rico. Aflige-se, preocupa-se e irrita-se porque não sabe que a riqueza é apenas um estado do consciente. A sensação de riqueza produz a riqueza. A sensação de saúde produz a saúde. A confiança na fonte única e eterna e a nossa adesão mental a ela tomará a forma da fortuna, saúde, paz e todas as boas coisas da vida. Falei há pouco com uma jovem atriz que ganha $1.000 por semana por algumas horas de trabalho semanal. Disse ela que há muitas outras atrizes muito mais bonitas, atraentes e mais instruídas do que ela e que só ganham $100 ou $150 por semana, em papéis secundários. A explicação dela é que elas tinham um conceito fraco sobre si e faltava-lhes a confiança. Eram cegas e não sabiam que, se fizermos um trato com a vida para ganharmos um níquel por dia, é o que vamos receber. Se elas melhorassem o conceito que tinham de si e reivindicassem o seu bem, com consciência, haveria uma reação automática, pois segundo a tua fé te será feito. Há poucas horas conversei com um homem que vai se mudar desta cidade para assumir um lugar de gerente de vendas em São Francisco. No mês passado ele estava ganhando um ordenado baixo, de acordo com alguma tabela de sindicato. Seus olhos foram abertos no nosso curso recente sobre o significado íntimo do livro de Jó. Ele começou a imaginar-se recebendo as felicitações da mulher por uma promoção maravilhosa. Ficou passando aquela imagem na mente até ela ficar plenamente revelada em seu subconsciente, e, para a alegria dele, a promoção foi confirmada objetivamente. Os 2 estados cegos nele começaram a ver porque ele conseguiu uma união harmoniosa de sua mente consciente e subconsciente. Essas 2 fases se sincronizaram e concordaram quanto à promoção, e aquilo que ele sentia ser verdade subjetivamente tornou-se uma manifestação objetiva.
A exclamação é: Senhor, que se abram os nossos olhos. Jesus é a sua percepção do poder espiritual dentro de você e sua capacidade de utilizá-lo de modo que você possa erguer-se acima de qualquer circunstância ou limitação. Diz a Bíblia, Jesus tocou-lhes os olhos. Quando você toca em alguma coisa, toma conhecimento dela como uma sensação, um sentimento. Você fez contato, por assim dizer. Você toca o poder espiritual ou a presença de Deus com o seu pensamento, a sua imagem mental. E imediatamente viram. Isso significa que você terá uma reação imediata do Espírito dentro de você, cuja natureza é a receptividade. Você agora recebe a sua visão porque percebe mentalmente e só apodera do poder espiritual dentro de você. Você compreende sua natureza e lhe dá adesão e lealdade únicas. O Criador de seus olhos pode curar os seus olhos. Jesus está sempre passando pelo simples motivo que o seu desejo é Jesus. Todos os problemas têm sua solução ou salvador sob a forma de um desejo. O desejo está caminhando pelas ruas de sua mente agora a uma multidão de receios, dúvidas e pensamentos ansiosos que desafia o seu desejo e divide a sua lealdade. Isto é a multidão que, segundo a parábola, tenta restringir os cegos. Mas eles gritavam mais, significando que você deve, com dinamismo e decisão, abrir caminho no meio daquela turba de pensamentos negativos em sua mente. Você deve afastá-los e só ter olhos para o seu Salvador, isto é, o seu desejo. Eleve bem o seu desejo. Ame-o. Seja leal para com ele. Beije-o com ternura. Deixe que ele o cative. Você agora está sendo leal e conseguirá tocar na presença salutar. No momento em que você o toca, o poder salutar infinito flui pelo canal que você criou e a sua oração é atendida. Não devemos pedir mais luz. Ao contrário, a nossa oração deveria ser: ó Deus, dá-me olhos para ver a luz. A luz de Deus sempre existiu, existe agora e sempre existirá. É maravilhosa. Final do capítulo 9. Vamos agora para o capítulo 10. Caminhe com o poder de Deus. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém um tanque, que em hebreu se chama Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, os quais esperavam os movimentos da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e a água era agitada. E o primeiro que descesse ao tanque, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos, se encontrava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance no tanque, quando a água é agitada, enquanto vou, outro desce primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:1-8. Trechos relacionados, Lucas 13:11-12. A humanidade está junto ao tanque. O tanque é o consciente, e todos nós vivemos com os nossos pensamentos, sentimentos, crenças, opiniões e imagens mentais. Alguns desses estados são cegos, mancos, coxos, paralíticos. Além disso, o homem é cheio de sonhos, esperanças e aspirações que nunca viram a luz do dia. Milhares são frustrados, infelizes e doentes porque não conseguiram realizar os seus sonhos, ideais, planos e propósitos. Essas esperanças e sonhos mortos simbolizam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam os sofrimentos da água. Você está esperando que aconteça alguma coisa. Não fique por ali à toa esperando que Deus faça alguma coisa. Você tem de começar, e quando começar a onipotência começa a agir a seu favor. Deus lhe deu tudo. Ele lhe deu a sua própria pessoa, portanto, todas as suas qualidades, poderes e atributos estão dentro de você, esperando que as convoque e utilize para crescer. Expanda-se, desabroche e multiplique o seu bem por 1000. A iniciativa cabe a você. A presença de Deus dentro de você está agora dominando todos os seus órgãos vitais, regulando as batidas de seu coração e circulação geral. A Terra, as estrelas, o Sol, a Lua e o mundo todo estão aí para você aproveitar,
mas se você quiser ultrapassar o seu conceito atual de si, tem de dar os passos necessários. Comece a pensar de maneira construtiva agora e curar os estados de cego, coxo e paralítico dentro de si. Neste drama da cura, a oração chama-se de banquete. Quando você medita sobre o seu bem, está se banqueteando, ou regalando, isto é, inconscientemente unindo-se a ele. Depois, você o torna uma parte viva de si, do mesmo modo que um pedaço de pão se torna o cabelo ou a carne do seu corpo. O tanque tem 5 pórticos, o que significa que nós temos 5 sentidos. Os nossos sentidos geralmente negam aquilo pelo que rezamos. Além disso, os nossos 5 sentidos nos impregnam de todo o tipo de lendas, falsas crenças e limitações. Ora, você pode aplicar os ensinamentos desse drama. Você é Jesus, quando reconhece o poder espiritual interior como onipotente, e você entra em Jerusalém, cidade da paz, quando faz sossegar a mente e focaliza-a no Espírito vivo onipotente dentro de você. Você agora está de volta ao seu centro divino, onde fica completamente tranquilo com Deus. Você pode entrar numa paz profunda, a paz de Deus. Você trocou o estado de espírito de preocupação e medo pelo estado de espírito de fé, confiança e uma paz interior. E por isso que a Bíblia se refere a um mercado de ovelhas. Todos nós estamos no mercado em todos os momentos de nossas vidas. Você está constantemente trocando ou desistindo de uma ideia por outra. Você deve desistir do medo e adquirir a fé em Deus e suas leis. Renuncie à má vontade e adquira uma boa vontade radiante. Renuncie aos estados cegos em sua crença e adquira a ideia de que existe uma saída para todos os problemas. Contemple a verdade que Deus tem a resposta, e portanto você sabe a resposta. O anjo agita o tanque. O anjo citado é o seu desejo, a sua vontade. Um frequentador de nosso curso sobre curas milagrosas, sobre o qual se baseia este livro, contou-me de um mal que lhe tinham feito. Ele estava muito amargo. Tinha o desejo de uma adaptação divina, mas não sabia como realizá-la, e estava muito agitado. Aprendeu a resolver o conflito. O primeiro que descesse ao tanque era curado. Ninguém podia entrar antes dele. Ele estava sempre na santa onipresença e percebia a verdade que ninguém poderia realmente roubá-lo nem lesá-lo quando ele aprendeu a sua unidade com Deus, e o fato de que nada se pode perder, ele compreendeu a sua unidade com o infinito. Rezou para que, por meio da ação de Deus, o seu relacionamento com o outro se transformasse em ordem, harmonia, bondade e amor. Ele começou a ver como Deus vê, e Deus vê tudo na perfeição infinita. Em outras palavras, aquele rapaz deixou de olhar para o caos e confusão exteriores, entrou dentro de si e proclamou a harmonia interior e uma adaptação divina. A imagem confusa e apagada do exterior transformou-se na ordem e paz divinas entre eles. Houve uma solução notável. Confie na sabedoria de Deus, que tudo sabe e conhece os caminhos. Há uma divindade que molda os nossos propósitos, por mais que os tracemos. Numa das aulas sobre o livro de Jó, que terminei há pouco, eu disse aos alunos que se tivessem um problema, e não conseguissem ver solução alguma, que se sentassem quietos, naquela noite, e em sossego reconhecessem a presença de Deus dentro de si, na própria situação e dentro de todos os interessados. Depois de alguns minutos de uma contemplação calada dessa verdade, eles deviam entregar o assunto totalmente ao ser subjetivo, sabendo que ele fará com que tudo se acerte. Esse procedimento acende um fogo no coração que produz um brilho e calor interiores. E enquanto esse fogo de amor arde no coração, vá dormir. Muitos receberam respostas notáveis no dia seguinte. Ninguém pode realmente entrar antes de você. Ninguém pode impedir que você realize o seu objetivo. O único poder de que você tem ciência é o seu próprio pensamento. Quando você pensa, esse processo é na verdade a onipotência em ação. Um com Deus é uma maioria. O seu próprio pensamento faz com que o poder onipotente de Deus se mova em seu favor. Não há nada que se oponha, frustre ou desafie a ação do infinito. Não podem existir dois poderes onipotentes. Se existissem, um cancelaria e neutralizaria a ação do outro e não haveria ordem em lugar algum. Não pode haver dois infinitos, isso é inconcebível e matematicamente impossível. O infinito se move, diz-nos True Word, como uma unidade, um todo, e como harmonia.
A sua mente também deve mover-se como unidade, um sentido de um todo com o seu ideal. Se você estiver dividido mentalmente, reconhecendo um outro poder, é como um soldado marcando o passo, não vai a lugar algum e chega a um impasse. A sua mente está dividida, duas ideias ou pensamentos disputam, você deve ser o juiz e chegar a uma decisão compreendendo que só existe um poder, e, sendo assim, você está livre do medo. O desejo sem o medo é a realização. Lembre-se de que as sugestões de outros, a mente racial e seus temores não têm poder sobre você. As condições exteriores e as sugestões dos outros não são causativas. O seu pensamento está controlado. Se você disser que o outro o feriu ou o irritou, isso quer dizer que você se permitiu mover-se negativamente em pensamento. A culpa foi sua e não do outro. O outro certamente não é responsável pela sua maneira de pensar nele, nem pelo seu modo de pensar em geral. Quando você pensa em Deus, é um com a onipotência. A fonte é o amor. Não conhece o temor. Enquanto vou, outro desce primeiro do que eu. Você algum dia já disse isso? Talvez não, mas já ouviu dizerem. Foi culpa do João. Se não fosse Maria ou João eu teria sido promovido. Se você disser alguma coisa de parecido, a sua lealdade está dividida e você não é leal para com o poder único que não conhece outro. Eu sou Deus e não há Deus além de mim. Tenho certeza de que você sabe muito bem que ninguém pode dizer eu sou, por você. Essa declaração é na primeira pessoa, tempo presente. Quer dizer que você anuncia a presença de Deus dentro de você como causa e criador. Repare quando você fala com a sua irmã ou filho e diz você é. Quando você fala na terceira pessoa, você diz eles são. Uma de nossas alunas do curso de Bíblia, sobre o livro de João disse consigo mesma: possuo o poder de dizer eu sou. Ninguém pode dizer isso por mim. Eu agora acredito que eu sou o que desejo ser. Vivo, movimento-me e tenho o meu ser naquela atmosfera mental e nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode entrar ali antes de mim ou evitar que eu me torne aquilo que desejo ser. Pois, segundo a minha crença, me será feito. Ela teve uma de demonstração notável, usando a oração acima. O homem impotente é o homem que não sabe onde está o poder e acredita que esteja fora de si. Os 38 anos, na simbologia ou ciência numérica da Bíblia, significa a convicção da presença de Deus e a maioridade espiritual. O número 30 refere-se à trindade ou o trabalho criador em nossa mente. O 8 significa a oitava ou a capacidade do homem elevar-se mais, por meio do conhecimento de leis mentais e espirituais. A trindade é o seu pensamento e sentimento e pela fusão destes vem o terceiro passo, que é a convicção do seu bem, ou Deus. Quando a sua ideia é concebida pelo sentimento ou emoção e os dois se tornam um, você está em paz e Deus é a paz. Você está constantemente pondo a trindade em funcionamento. Os Pens que chamava o terceiro elemento que entrava de elemento neutro. Nós o chamamos de Deus. A ideia da saúde perfeita pode ser ressuscitada porque você agora proclama, sente e crê que o princípio salutar transforma imediatamente todo o seu ser no padrão perfeito de Deus para a harmonia, saúde e paz. Li um artigo notável que foi publicado na revista Nautilus há algum tempo. O autor era Frederick Elias Andrews, de Indianápolis. Dizia que, quando menino, foi declarado incurável. Ele começou a rezar e de aleijado que era, andando com mãos e joelhos tornou-se um homem forte, ereto e bem formado. Aquele rapaz resolveu o que desejava e teve uma cura perfeita. Criou a sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades de que precisava. Ele afirmou várias vezes: estou são, perfeito, forte, vigoroso, amável, harmonioso e feliz. Perseverou e disse que essa oração era a última coisa que dizia de noite e a primeira que pronunciava de manhã. Ele também rezava pelos outros, enviando pensamentos de amor e saúde. Essa atitude da mente e maneira de rezar lhe voltavam multiplicadas. Como Jó, antigamente, que rezava por seus amigos, e Deus lhe deu em dobro o que ele tinha antes. Sua fé e perseverança lhe deram grandes dividendos. Ocorreram-lhe pensamentos negativos, mas ele não os cultivou. Quando lhe vinham à mente ideias de raiva, inveja, medo ou preocupação, ele começava a sua afirmação íntima.
A solução para todos os pensamentos temíveis é acender a lâmpada do amor que arde eternamente em seu coração. O homem na Bíblia teve a enfermidade durante 38 anos. Já falamos sobre a Trindade. O algarismo 8 é acrescentado quando ocorre uma cura. 8 é composto de 2 círculos representando a interação sincronizada ou harmoniosa de sua mente consciente e subconsciente, ou ideia e sentimento. Quando o seu desejo e sua natureza emocional concordam, não há mais disputas entre os dois e segue-se uma cura. A ordem de Jesus, ou a sua própria razão iluminada, levanta, toma o teu leito e anda, é a sua voz de autoridade, baseada em sua convicção interior, dizendo que você está curado. Podemos chegar a ouvir o som interior de nossa crença. E realmente uma ordem de dentro. Você tomou o seu leito. Verdade. E caminha pela terra como homem livre. Tudo isso acontece no sábado. O sábado é uma certeza interior ou quietude interior que se segue à verdadeira oração. É na verdade um estado de espírito em que você está impassível, sem se comover nem se perturbar, porque sabe que, tão certo quanto o sol nasce de manhã, haverá uma ressurreição do seu desejo. Quando você alcança um ponto de aceitação mental completa, você está descansando no sábado ou na convicção. E está feito. E foi no dia de sábado que ele foi curado. Final do capítulo 10. Vamos agora para o capítulo 11. O impossível torna-se possível. Darei os pontos mais relevantes da maravilhosa técnica de cura na ressurreição de Lázaro, mencionada no capítulo 11 de João. Para uma interpretação completa e detalhada desse capítulo extraordinário, recomendo o meu livro Peace Within Yourself. A Paz Interior. Que é uma interpretação, capítulo por capítulo, do livro de João. Lázaro representa qualquer estado morto, o desejo, plano, empreendimento, ou meta, que está congelado dentro de você e ainda não tomou vida nem ressurgiu em seu mundo de experiência. Pode também representar o seu desejo de saúde, que deixou de se materializar. Jesus no sepulcro de Lázaro representa você e a sua percepção do poder que pode ressuscitar o seu ideal, que foi coberto com as ataduras do medo, dúvida e ansiedade por muito tempo, e foi suprimido no sepulcro do subconsciente. Jesus disse: tirai a pedra. A pedra da superstição, do medo e ignorância deve ser retirada. Marta, representando o ponto de vista mundano, diz: ele já cheira mal, porque já está há 4 dias. 4 representa o estado completo, a conclusão, a manifestação. Segundo a prova dos sentidos, a situação parece completamente desesperadora, ou o estado pode parecer incurável. Não importando as circunstâncias exteriores, mesmo que todo o mundo negue aquilo porque você reza, se quiseres crer, verá a glória de Deus. Em outras palavras, se você desprezar a prova dos sentidos e se retrair dentro de si e contemplar a realidade daquilo pelo que reza, e cantar o canto do triunfo, você verá a glória de Deus, verá a resposta à sua oração. Acreditar é viver no estado de ser ou ter aquilo pelo que você reza. O seu pensamento é a sua crença, e o que você pensar, se tornará. Viva com o pensamento e a realidade da oração atendida, e haverá uma modificação atômica e molecular no corpo doente, para conformar-se com um novo modo mental. A pedra é tirada quando você se recusa positivamente a dar poder à doença, moléstias ou o medo. Ao dar todo o poder a Deus, a pedra é tirada e você não fica mais sobrecarregado com os fardos do mundo. A sua nova atitude mental é o anjo que tira a pedra do medo e falsas crenças. Você agora é Jesus, levantando os olhos ao céu e dizendo: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre. Bradou em alta voz. Lázaro, vem para fora. João 11:41-43. Esses últimos versículos dão uma fórmula de oração magnífica. A atitude de gratidão opera milagres. Há muitos anos um amigo que estava tuberculoso tomou essas palavras maravilhosas da Bíblia: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre. Ele raciocinou desse modo. Seu pai humano sempre lhe dava tudo o que lhe prometia. Numa ocasião o pai lhe prometera uma viagem à França, ele morava na Irlanda. A viagem devia realizar-se em agosto, mas a promessa fora feita em maio.
Ele lembrava-se de como ficou contente e entusiasmado. Lembrou-se de ter borbulhado de expectativa, e estava empolgado demais. Isso aconteceu embora a viagem ainda não se tivesse realizado, ele só tinha a promessa. Sabia que era certo porque o Pai nunca falhara. Ele disse consigo: por que não hei de ser agradecido ao Pai Celeste pela promessa de saúde perfeita, pois sei que Ele me ouve sempre. Eu te restituirei a saúde e te curarei de tuas feridas, disse o Senhor. 2 ou 3 vezes por dia ele fazia sossegar a sua mente, se descontraia e se largava, depois imaginava estar falando com a presença salutar invisível dentro de si e começava a sussurrar: obrigado, vezes e mais vezes. Fez isso até sua mente ficar saturada com um sentimento de gratidão. No fim de 3 semanas o exame de escarro e todos os outros foram completamente negativos. Ele lançou o encantamento de Deus sobre si mesmo. Ficou magnetizado ao contemplar a harmonia e a perfeição de Deus, que ele sabia seria experimentada por ele, como já lhe fora dada por Deus. Quando ele contemplou a paz, ordem e poder salutar de Deus dentro de si, houve uma reorganização completa dos átomos de seu organismo. Tornou-se igual a um pedaço de aço magnetizado, que atrai para si outro aço, e não o níquel ou outros metais. No estado enfermo, ele estava desmagnetizado, os átomos estavam presentes, mas ele deixará de vibrar em harmonia, saúde e paz. Seu sentimento de gratidão e de confiança no poder salutar único atraiu como um imã a convicção que o tornou são, vivo, harmonioso e sadio. Como o homem mencionado acima, renuncie às falsas crenças de que outros poderes podem torná-lo enfermo sem o seu consentimento. Contemple-se do modo que quiser ser, feliz, sadio, radiante e forte. Identifique-se com essas qualidades e não aceite outra coisa. Renuncie completamente a todo o receio em quaisquer outros ditos, poderes ou causas. Rejeite categórica e dinamicamente todas as falsas crenças, volte-se confiante para o poder supremo dentro de você, que se move como o seu sentimento, sua fé e confiança. Quando você faz isso, está se tornando um maravilhoso imã mental e espiritual, e inevitavelmente atrairá harmonia, saúde, paz e alegria. Os 3 passos para fazer Lázaro ressuscitar dos mortos são: 1. Reconhecer sua consciência como causa suprema. 2. Aceitar a ideia de saúde perfeita e viver com ela em sua mente. Acreditar é viver com a ideia, isto é, torná-la viva. 3. A convicção inevitável que acompanha o passo anterior. Você agora está cheio do sentimento de ser o que você deseja ser. O seu estado de espírito agora é um de autoridade e você diz, em seu íntimo: Lázaro, vem para fora. Esta é a ordem de dentro de um que sabe que eu e o meu Pai somos um. Final do capítulo 11. Vamos agora para o capítulo 12. Oração para curar. Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente do poder da oração. Há cerca de 35 anos curei uma ulceração maligna, usando uma oração baseada no Salmo 138. Tinha acabado de ouvir uma interpretação do Salmo e estava meditando intensamente sobre a sua profundeza. Porque foste tu que formaste o meu interior, me entreteceste no seio de minha mãe. Louvo-te porque tão admiravelmente fui formado, porque são maravilhosas as tuas obras. E o sabe muito bem é-te minha alma. A minha estrutura não te foi desconhecida, quando me ia formando em segredo, quando ia sendo entretecido nas entranhas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados antes que um só deles existisse. Salmos 138, 13 e 16. Esse salmo inspirado e magnífico ensina que o corpo e seus órgãos são formados em ideia antes de se tornarem manifestos, com tanta certeza quanto podemos observar que um relojoeiro primeiro tem a ideia em mente, antes que o relógio se torne uma realidade objetiva. A inteligência criadora cria e molda todo o corpo. A inteligência que cria o corpo deve saber como curá-lo. Além disso, o Salmo diz que no teu livro todos os meus dias foram escritos. O livro é o princípio da vida, em que estão escritos os protótipos de todos os órgãos. Usando esse salmo como base de minha oração, rezei de um modo muito simples, como se segue. Meu corpo foi feito em segredo por Deus. Sua sabedoria formou todos os meus órgãos. Tecidos,
músculos e ossos. Seu poder salutar satura a minha mente e o meu corpo, tornando-me são e perfeito. Darei graças a ti. Maravilhosas são as tuas obras. Rezei em voz alta durante cerca de 5 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repetindo essa simples oração. Dentro de uns 3 meses a minha pele estava sã e perfeita. Maravilhosas são as tuas obras, e perfeitamente conheces a minha alma. Final do livro. Como utilizar o seu poder de cura, do Dr. Joseph Murphy.